Boa noite. Boa noite. Como vocês estão? Vamos começar mais um Papo Preta Convida. Hoje comigo, Claudina Damasceno Osório, diretamente do Rio de Janeiro. Boa noite, Bibi Silva, boa noite. Boa noite. Boa noite para vocês. Vou chamar a professora Maria Helena Zamora. Hoje a nossa conversa é um pouco direcionada para a psicologia social do racismo. Ela já está aqui, já entrou. Vou chamar. Nos conhecemos em Fortaleza. Que legal. Deixa eu chamar a Maria Helena Zamora pra gente entrar. Cadê você? Não tô te achando. Achei. Enviei. Concluí. Só você aceitar, Zamora. Oi, tá ansiosa? Camisca. É só você aceitar agora, Zamora. Aceita, só você aceitar que a gente começa. Boa noite, gente, para quem tá entrando. Queria agradecer a presença de vocês, né, a participação de vocês nas nossas últimas lives, em todas as lives, na verdade. Luciana, professora Luciana, da Federal de Goiás, de Goiânia, né? De Goiás, Federal de Goiás. Um abraço. Aguardando. Tan, 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 tan. Olha! Chegou! Ah! Chega, entrou. Boa noite! Boa noite, querida. Boa noite! Tudo Boa ali? noite. Como é que você tá? Tudo bem, e você? Tudo certinho, né? Dentro do possível, em meio à quarentena, fazendo o que é possível, né? E É isso. usando a criatividade para fazer da vida um pouco menos dura, né? Uhum. A gente se cuidando dos outros, né? É, Se protegendo, ficando em casa. sim, sim. Quarentena, né? Tem sido bom, tem sido produtivo, mas também tem sido triste, por outro lado, por ver tudo que está acontecendo, né? Mas a Sim, gente tem resistência e a gente vai conseguir passar por isso. Já passamos por muitas coisas tão sérias quanto. é isso. Vamos. Sigamos. Gente, enquanto vocês vão chegando, vou apresentar para vocês a Maria Helena Zamora, mestra e doutora em psicologia clínica, professora do Departamento de Psicologia da PUC Rio e do programa de pós-graduação, vice-coordenadora do Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa e Intervenção Social, o LIPS da PUC Rio, foi coordenadora adjunta e consultora do ProUni, Protagonismo Universitário e Empoderamento Profissional, e já fez um monte de outras coisas, já escreveu um monte de artigos por aí, já fez um monte de trabalhos que, assim, a gente ficaria um dia falando aqui de tudo que você já fez, né? Que tem história, né? Vamos combinar. Eu lembro que a gente se conheceu quando eu cheguei na PUC, né? Eu me formei na PUC como psicóloga e eu trabalhei no ProUni, nesse programa nesse protagonismo universitário e empoderamento profissional, e você coordenava esse projeto, né? É um projeto inovador e uma pena que acabou, né? Que era um Pois é. projeto de manutenção dos alunos bolsistas dentro da universidade. A PUC é muito Uhum. inovadora em muitas coisas, né? Mas os É. desmontes que vem aí, a gente vai perdendo muitas coisas, né? Queria Uhum. te agradecer por ter aceitado o convite, dizer que Eu agradeço.
feliz. A gente fica muito feliz em saber que as pessoas que estão passando por aqui são pessoas que a gente admira muito o trabalho, que a gente conhece. Então, são pessoas que a gente tem algum tipo de relação e a gente fica muito feliz por elas toparem fazer isso, né? Porque você fez um Instagram para fazer uma live. Olha, gente, Foi muito bom. Agora entrei no mundo do Instagram, vamos ver como é que fica, né? pois bem, se apresente e aí fale o que você quiser e aí a gente começa. Ok. Eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de dizer, que eu pensei, como é que eu vou me apresentar? Como a Claudina já me apresentou muita coisa e tal, eu acho que uma coisa que eu queria dizer é que as coisas que eu tenho aprendido sobre o tema de hoje, né, que centralmente é o racismo, a psicologia social e o racismo, eu não aprendi sozinha, né? Então eu acho que isso é uma coisa que é legal falar, né? Sem querer recuar a minha trajetória lá atrás, vamos dizer, no esforço que meus pais fizeram para educar a gente, mas também reconhecendo isso, eu acho que atualmente a gente se compõe de tanta gente, a gente tem aprendido muito. Isso para mim é uma dimensão muito importante da construção coletiva desse tipo de saber, que não é um saber comum, não é uma questão tão comum ainda, não é alguma coisa que seja muito refletida na academia. Então, assim, são muitos lugares de pertencimento, muita gente que está na ponta, né? Os laboratórios de que eu faço parte, o LIPES, o Transcrim, né? Minha colaboração que ainda é pontual, mas a gente se aproxima mais com o NIREMA. O LIPES eu sou, como você falou, vice-coordenadora. Então, e eu queria assim, ser bem afetiva e bem especial para todos os meus estudantes do Porta da Lembrança, que é o nome que a gente deu a um grupo de estudos, pesquisa e ação antirracista, né? Então, a gente, baseado naquela compreensão de que num Brasil racista, num contexto racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, a gente constituiu esse grupo e eu sou orientadora de vários, ou fui de várias dessas pessoas, mas eu aprendi muito com isso. Muito, e tenho aprendido. Então tem sido uma troca constante. Aí quem termina não vai embora, aí a gente continua trocando. Quem visita quer ficar. Aí não vai embora nunca, aí troca. É uma delícia. Queria mencionar toda essa troca afetiva que eu tenho com todas essas pessoas, com todos esses professores, com todos que me formaram. Então, eu acho que isso talvez seja mais importante do que falar minúcias sobre a internacionalização do meu trabalho, sobre a quantidade de publicações e tal. Um discurso assim meritório que eu acho que, na verdade, eu deveria reconhecer, sim, que eu tive muitas oportunidades e aproveitei a grande maioria delas. E que o que eu consegui ter de conhecimento, que a gente pode repartir aqui também, eu consegui porque eu estou junto com essas pessoas maravilhosas de todos esses lugares que eu falei. Né? E que você e a Xênia também, do Papo Preto, também fazem parte. Né? Então, que bom. Que bom, fico feliz de fazer parte disso, né? Você também faz parte de tudo que a gente construiu. E é uma coisa que a gente precisa tá na frente, que é o afeto e as relações, né? Que as pessoas estão tão preocupadas com o Lattes, com a meritocracia que não existe, né? Num país desigual, meritocracia a gente teve boa sorte de ter boas oportunidades e aproveitá-las, né? E isso sim. Mas estamos aí e continuaremos fazendo o que a gente sabe fazer e faremos com muito afeto, com muito carinho e com muito cuidado com o outro, né? Porque a gente está numa sociedade que a violência está banalizada e a nossa lógica é a do afeto, é diferente. Completamente. Ok, hoje o nosso tema é psicologia social do racismo. E aí a gente vai fazer um passeio histórico aí, pensando que a psicologia nem sempre esteve no Brasil como psicologia, mas sempre esteve no Brasil, né? Inclusive projetos coloniais de dominação. A psicologia ela está em tudo, ainda que o nome dela não seja citado, né?
E aí, pensando inicialmente ela era vinculada à medicina no nosso país, na medicina e educação, depois ela foi ganhando autonomia e se institucionalizou. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre essa institucionalização da psicologia na década de 50, embora a gente entenda que ela esteve em todo o projeto colonial, de escravocrata e etc, etc, porque tem os aspectos psicológicos da dominação, que a dominação não só foi física, ela foi psicológica, da desumanização do outro, da dessubjetivação do outro. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Na verdade, quando a gente começa a falar de toda a trajetória, de toda do que conhecemos hoje como um saber formal, né, a psicologia, como você falou, a ideia, né, de uma dimensão subjetiva e psicológica a ser estudada, a ser considerada, ela estava atravessando o tempo todo vários saberes, né? Desde o direito, a medicina, a psiquiatria, né? Quando a psicanálise emerge, então aquela esfera do estudo da subjetividade foi mais valorizada, começa a se formar todo um corpus, e também um corpus baseado, que era mais próximo aos saberes científicos das ciências mais duras, né? Então vai juntando um corpus que de maneira nenhuma ele é homogêneo. Existem, né, Claudina, muitas psicologias, né? A gente sabe que não se deve falar da psicologia, então, as psicologias, nós somos muito diferentes, e eu acho também, aproveitando, antes de entrar mesmo na pergunta, que é uma falsa questão dizer qual a psicologia é melhor, ou qual é o método melhor. Eu acho completamente falso, porque isso depende muito de qual concepção de homem, de mundo, de subjetividade, de ciência, que quem está investigando tem. E qual também é a pergunta de pesquisa, digamos, se for o caso, né, de estudo, de quem está fazendo. Então, isso vai depender dessa pessoa que parte para olhar a psicologia. Então, assim, a psicologia de que eu falo, ela veio depois que a psicologia já estava estabelecida. A psicologia, os primeiros psicólogos se formavam ou estudavam alguma coisa lá fora e vinham, como você falou, e eu acho que tem muitos estudos que historicizam isso muito bem, muitos autores, e ela ganha corpo, e não à toa, né, no período da ditadura militar, né? Então ela começa, e aí a gente não pode desvincular, eu acho que alguns autores, como a Cecília Coimbra, por exemplo, mostram muito bem isso. A gente não pode desvincular essa despolitização, essa psicologização da vida, enquanto que nos porões as pessoas estavam sendo perseguidas, os movimentos sociais estavam sendo desmontados, né? E toda uma repressão que utilizava a tortura como dispositivo de dominação estava mostrando sua face, né? Mostrando suas... E não só pela dimensão da força, mas explicando essa inquietação, essa mal-estar diante de um quadro de repressão, como questões que eram reduzidas ao familiar, eram reduzidas à psicopatologia, eram reduzidas à psicologização de toda essa, vamos dizer, esse quadro terrível, né, que nós descobrimos da forma mais difícil, que tem uma continuidade, né, mesmo nos dias de hoje, né? Então, toda essa subjetividade que foi impressa na ditadura militar, ela continua a ter uma linha de continuidade hoje. Então, a psicologia, se ela cumpriu esse papel, ela também operou resistências. E essas resistências em relação a a gente vai ficar imaginando um indivíduo que é longe, que tem uma essência, que é fechado nele mesmo, que vamos dizer assim, distante dos processos sociais, políticos, históricos em que ele está inserido. Não é possível. Então começa a emergir uma outra psicologia, né, também chamada psicologia social, né, e essa outra psicologia social, ela vai levar em conta muito mais a questão social e histórica, o contexto do sujeito. Ela vai começar, então, a estudar
de outro ponto de vista. Mesmo essa sociologia emergente, ela tem diversas vertentes. E a partir daí, também, essas vertentes desenharam vários novos caminhos para estudar os fenômenos, né? Os fenômenos sociais e psicológicos individuais. E o que eu acho mais importante é que essa psicologia teve o condão de desfazer essa dissociação do indivíduo e sociedade. Se a gente fala assim, é muito mais do ponto de vista formal, né? Porque, na verdade, nós não acreditamos nessa divisão. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, quando chega aquele paciente, você tem pacientes, né? Ele fala, eu sinto racismo, né? Eu sinto, no dizer do texto da Edith Pisa, eu sinto uma opressão que é invisível, eu me choco contra uma porta de vidro a cada passo que eu dou, né? Então, assim, porque os outros não vão reconhecer, né, que não estão sofrendo, e vão psicologizar, e vão individualizar, e vão patologizar, e vão dizer que é coisa dele. Ele é que não aceita ser negro, ele é que tem um problema, ele é que não... Ele vai por esse caminho, né? Então, e é um caminho muito mais fácil, porque coloca o racismo na conta do problema do negro, do indígena, ou qualquer grupo que seja subalternizado, né? Então ele diz que o problema é com ele, vamos ajudar e tal, né? Então, ao contrário, uma psicologia social que, vamos dizer, que leve em conta, eu não vou entrar nas diferenças que não é nosso tema aqui, ela vai justamente ir tirando as camadas históricas, né, que fazem com que ele se sinta assim, mas essas camadas, elas vão recuar a incrível violência do colonialismo, e que tem a persistência hoje chamada colonialidade, né? O Quijano, que é um autor muito interessante, mas que veio a ser conhecido no Brasil há uns 10, 15 anos atrás, quando ele já era idoso, né, e ele faleceu, ele vai falar de vários tipos de colonialidade do saber, do poder, do indivíduo, né, digamos assim. Essa linha de continuidade do colonialismo, né, da barbárie do colonialismo, que ela se atualiza nessa modernidade capitalista, né? Então, assim, a psicologia social que a gente tenta constituir, que a gente está ainda constituindo, e eu, de novo, estou deixando por alto as diferenças, mas tentando fazer uma compreensão que englobe muitas diferenças, ela não vai olhar para esse paciente, né? Ela não vai... A gente está chamando de psicologia social, algumas perguntas estão aparecendo aí, né? Para que a gente... aí você poderia dizer, mas é o mesmo nome de outra vertente, ou outras vertentes da psicologia social, né? Mas do ponto de vista formal, sim. Mas nós sabemos que ela se constitui de uma maneira muito diferente, né? Nós queremos saber da história, nós queremos saber de onde... Quando aquela pessoa entra no consultório, né, nós conseguimos ver toda a ressonância de uma história por trás dela, né, de uma colonização que pesou sobre ela, né, de um olhar que se constituiu sobre ela, né, de algo que pesa sobre ela. Né? E se a gente não reconhece isso e a gente começa a dizer como tem sido uma queixa muito comum, né, cada vez mais comum, meu psicólogo não acha que tem racismo. Ele acha que eu tenho uma dificuldade com a autoridade, dificuldade com regras, dificuldade de me aceitar, que é um problema meu. Né? Então, ela, no limite, esse tipo de compreensão pode ser iatrogênica. Né? Então a gente tem uma outra cabeça. Não é para negar que existam fenômenos patológicos, que se queira falar que são patológicos, alguma coisa assim. Não é para negar isso. É para compreender isso e, de uma forma muito simples. Nós estamos sendo nós mesmos aí na quarentena, aí com uma pandemia nos ameaçando? Claro que não, a gente já está vendo mudanças na gente, né? Então, assim, um quadro complicado de uma pessoa com uma crise de ansiedade e que vai dizer, nunca vi
né? Eu nunca me senti assim. Não, ele precisa considerar esse momento social. É tão difícil, histórico tão difícil que a gente vive. E que por muitos e muitos e muitos anos a gente vai ouvir falar do que 2020 foi. Né? Sim. Então, isso precisa nos ajudar a compreender aquele quadro que se apresenta, ou em outros contextos, por exemplo, quando a gente pensa o racismo na escola, que eu estou vendo aqui, infelizmente o racismo é anulado como sofrimento psíquico por muitos psicólogos. Isso é um grande... Né? É negado. Tem uma professora, a psicanalista Jogondá, ela fala de racismo desmentido. Né? Uhum. Que você diz que existe, aí entra nessa esfera de não é bem assim, que minimiza, e você é violentado, e o outro ainda não valida isso. Aí você fica sem referência, né? Você fica perdido, né? Sem saber direito o que está acontecendo ali, porque todo mundo está negando, tá na cara, mas todo mundo nega, aí você fica perdido por causa disso. Essa metáfora da porta de vidro eu acho que é muito interessante, né? De longe ela parece aberta, mas ela evidentemente não está. Né? Então, ela não está, e isso que a Jogondar fala é bem interessante, e ela me parece recorrer ela é psicanalista, né? E eu acho que isso me parece seria uma das possibilidades de ferramentas que poderia ser usada, embora não seja a que a gente está tanto falando aqui, mas é muito parecido com o desmentido que Ferenc fala, né? Então, uma criança é violada, ela comunica essa violação e o pessoal, tio fulano jamais faria isso, não diga isso do seu pai, você é uma menina mau caráter, isso foi porque você quis. Isso. E você anula a pessoa. Aí entra na culpa, na vergonha, né? Na desqualificação, na menos-valia e por aí vai. São essas. Muitos pacientes chegam desse jeito, né? Com esses sentimentos bem enraizados. E se a gente, quando a gente pensa o racismo, a gente também precisa pensar os atravessamentos desse racismo na subjetividade das pessoas, né? Porque o racismo estrutura a sociedade. Consequentemente, ele nos atravessa de uma forma também estrutural, enquanto sujeito. Estrutural enquanto sujeito. Tá, depois de... Pode falar. Não, desculpa, só ia reforçar que se ele atravessa a estrutura psíquica dos sujeitos, isso também acontece porque ele estrutura a nossa sociedade, né? Aí a gente teria que lembrar aqui que não existe absolutamente nada como raça, né? A raça foi uma invenção do colonizador, né? O olho que tem o poder é o que vai olhar para a diferença dele. Então, para mim, o racismo é de um narcisismo incrível, né? Então, ele vai olhar o narcisismo, que não é só numa opinião minha, mas o Fanon fala também, né, e tal. Não só o Fanon, o Aimé Césaire, né, o Memmi, e muitos outros que são exatamente da mesma época, o europeu, o branco é a medida, né? Ele é a referência, ele é a medida, ele é o centro, ele é o bom, ele é o justo, assim, tudo emana dele. Inclusive, ele não precisa, e aí mais uma vez a gente pode ir para o texto da Edith Pisa, que ela diz assim, se você estaciona seu carro quase que atravessado e pegando duas vagas, né, e alguém fica indignado com como você fez, e aí vem pegar o carro, e vamos dizer, um homem ou uma mulher negra, ou negra, aí o outro, ele vai dizer assim, só podia ser negro. Não, é impressionante. Mas, se ele for um homem branco, ele vai dizer, tá vendo? Aquele babaca, né? Então, assim, ou como diz a Pisa, né? No máximo vai até a mãe. O negro não, vai em todo o povo. O povo ele é uma massa indiferenciada que só faz bobagem, que não é adequada, que não sabe proceder. Então, esse olhar, ele não é um olhar necessariamente só do sujeito racista. Aliás, ele não é. Ele é um olhar da estruturação da sociedade, né? E é um olhar que ele vem, a raça é uma abstração, né? A raça que não tem nenhum fundamento científico, de nenhuma possibilidade de ser comprovado cientificamente, e ele é uma abstração
que ela serviu para dizer, desde do colonialismo até aqui, e o Carlos Moore vai dizer que não, desde sempre, né, que essa questão, principalmente da pigmentação carregada, escura, ela e pessoas com traços muito diferentes, eles são, sim, vamos dizer, discriminados negativamente, não são nem as palavras dele. Ele vai remontar à antiguidade, num estudo particularmente denso, um livro difícil, e que recomendaria muito, né? Sociedade. Racismo e Sociedade, Carlos Moore, Racismo e Sociedade. É um livro bem, bem denso, bem difícil, porque, claro, ele vai examinar o racismo como a rejeição por determinadas características fenotípicas, com a atribuição já a elas de características, digamos, morais, alguma coisa assim, vai examinar na antiguidade. Nós que estamos aqui pensando psicologia, portanto, pensando saberes, já naquilo que Foucault chamou, né, de uma sociedade que construiu saberes específicos para populações específicas, construiu disciplinas e tal, eu me permito fazer um recorte e pensar o racismo a partir do racismo do colonizador e depois do racismo científico, né? Porque é duro, mas o racismo foi, em grande medida, construído e alimentado pela ciência, né? Sim, então, sim, um projeto, verdadeiramente um projeto, né? E que esses, como você falou muito bem, essas características psicológicas dos negros e dos indígenas, só para a gente falar das pessoas dos grupos que são mais negativizados, olhados de forma pejorativa aqui no Brasil, mas vamos lembrar que Fanon fala, junto com Sartre, que o antissemitismo é bem parecido com o racismo, ele tem muitas características dessa dinâmica psíquica do racismo, dinâmica de uma maneira geral, né, do racismo. Então a gente vai poder olhar, né, a raça como uma ficção, e eu gosto muito de falar, e acho que agora é um tempo que eu jamais pensei que isso que eu ia falar ia ter uma atualização desse jeito, né? Eu digo assim, gente, pensa numa terrível pandemia, e eu falava na ficção, e aí acontece a vida, né? Pensa numa pandemia. Acontece, né? Tudo acontece. Se pensa aí numa pandemia, pensa numa coisa que assole o mundo. Então, já que a gente não tem, eu dizia na época, já que a gente não tem nada parecido que tenha acontecido assim para nos assustar, pensa na peste, pensa que é a peste bubônica, né? Pensa na gripe espanhola, pense na hanseníase, que era chamada de lepra, pense em todas essas juntas. E pense no coronavírus. Os coitados todos juntos não mataram uma fração do que essa ficção chamada racismo matou e mata. Sim. Então, quando você põe as coisas nessa dimensão, é terrível. Porque essa ficção chamada raça determina como vai morrer e como vai viver a população. Qual a população? A população. Né? Porque tem ainda o deixar morrer, né? O não matar. Exato. Nesse exercício você não precisa utilizar a força. Deixa lá, deixa morrer. Não interfere, não faz a provisão dos bens necessários, deixa que as pessoas mais brutais prevaleçam, não estabelece nenhuma justiça, deixa os grupos por conta própria, né? Deixa morrer. E às vezes a gente diz assim, não é possível que os políticos não estejam vendo que tal coisa é assim. E eu aprendi da forma mais difícil que na política não há ignorância do quadro ou esquecimento. Há deixar morrer. Se a gente analisar... eles trabalham para isso, na verdade, né? Para deixar morrer, né? É um projeto antigo, muito antigo. Ou a eliminação, exatamente, né? Então, assim, quando a gente pensa, olha, por mais que o coronavírus apronte todas, ele não matou e não matará
uma fração do que o racismo tem matado e mata. Né? Como vão viver as populações? Quem tem direito ao cuidado? Quem tem direito ao atendimento? Quem tem direito à proteção? Quem tem direito à vida? E como é essa vida? Né? E aí eu vou me lembrar novamente aqui no Papo Preta do Fanon, nas zonas de ser e zonas de não ser, do ser e do não ser, que o Fanon fala, né? Quem vai para os europeus, seus descendentes brancos, né, que eles passaram a se chamar de brancos, eles estão numa zona de ser, né? E o Fanon vai falar que é desastroso que o negro fique querendo ir para essa zona de ser, já que ele está colocado nessa zona de não ser. E aí passam-se as décadas e isso ainda tem muito de verdade. Isso ainda é muito verdadeiro, né? Então, eu gostaria de afirmar aqui uma psicologia social que pensasse essas coisas. Interdisciplinar, portanto, né? E aqui eu já falei de vários autores de vários saberes, ela tem que ter uma característica, para mim, trans, né? Mas vamos deixar baratinho no interdisciplinar. Ela é transdisciplinar, ela se constitui nesse entre dos saberes, né? Isso seria muito interessante. Ela não teria possibilidade de pensar as coisas de uma perspectiva, aquilo surgiu de dentro do indivíduo, um pensamento essencialista. Não. Né? Das ressonâncias históricas. Sim. Mesmo porque, por exemplo, na nossa formação enquanto psicólogo, a gente depende muito do professor para essas temáticas, porque não está na grade, né, nas referências bibliográficas. A gente depende de quem está dando a matéria, se tem interesse em falar disso, porque isso não é obrigatório. Não é obrigatório falar do tema racismo dentro da psicologia, o que deveria ser, já que estrutura a sociedade, né? Isso também é um trabalho que você faz, inclusive. Não, pois é, Claudina, porque eu disse assim, peraí um instantinho, porque eu estudava uma série de coisas, né, direitos humanos, direito da criança e do adolescente, não é que eu não estude, né, mas eu estudava uma porção de outras coisas, e aí eu dizia, mas isso tem a ver com o racismo, mas isso tem a ver com a cor das pessoas que estão implicadas nisso, mas isso tem a ver, eu ia sempre parar, eu achei desonestidade intelectual da minha parte, em estudar outra coisa que não o racismo, porque o racismo verdadeiramente estrutura a sociedade, estrutura as relações, as relações sociais. Ele é uma das maiores fontes de sofrimento psíquico. Ele entra na esfera individual, institucional, e aí vai para o estrutural, que aí é a base, né? Ele está na base, ele é como se ele quisesse... Ele configura nosso cotidiano. Ele vai ali construindo a árvore, a raiz e tudo, né? É isso, né? Ele está em tudo. Assim, pensando a raça como operador social, que eu acho que é disso que a gente está falando aqui, e os efeitos na psicologia. Eu acho que a gente trouxe um pouco do que a psicologia poderia fazer em relação à raça, pensando que a psicologia ela tende a trazer uma característica mais eurocêntrica para dentro da grade, né? Para dentro mesmo da psicologia. Como que a gente podia pensar nessa operação social e nas práticas, inclusive de resistência, também como produção de subjetividade e os efeitos disso na psicologia? Eu gostei muito de você colocar isso em perspectiva, porque muitas vezes a gente fica falando só desse aspecto destrutivo do racismo, né? E a gente não consegue dar a devida ênfase a toda a construção de resistência, né? E eu fico maravilhada, porque, por exemplo, enquanto a gente está notavelmente nessa experiência difícil de viver uma pandemia, a gente está vendo em vários níveis um problema grave, né, para dizer o mínimo, né, das instituições e governos, né, para lidar com isso,
A gente está vendo uma organização comunitária e dos movimentos sociais, né, de se conectar, de ser solidário, de ter uma logística, de formar centros, de envolver pessoas, né, de se comunicar usando com toda habilidade as mídias e redes sociais, que é maravilhoso. Eles estão lutando ativamente pela vida de suas comunidades, né? E sem ter verba, e sem ter poder. Isso comparável aos governos, né? Eles, inclusive, com grande habilidade para lidar com a logística. Inclusive, as pessoas estão muito cansadas, mas elas estão tendo um mérito incrível de articulação, de estratégia, porque como são da comunidade, eles quem sabe que lugares da comunidade, que pessoas, que grupos são mais vulneráveis. Então, na verdade, isso é resistência também, né? A gente está estudando essas coisas e colocando ênfase e dizendo que a psicologia deveria se interessar mais. Eu acho que é isso que a gente está dizendo, porque isso é um fenômeno central, né? A gente está produzindo resistência também. A gente está aqui conversando, tomara que as pessoas que estão vendo e estão comentando, isso dê ideia para as pessoas também, para que elas resistam exatamente aí do lugar em que você está, fazendo o que você está fazendo. Você invente e opere resistências. Não creia que está sozinho e nem que está tudo perdido. Tenha cuidado, eles querem nos matar de muitas formas. Sim. Né? E aí eu não falo só das pessoas negras e indígenas. Eu falo das pessoas que se consideram um tipo intermediário aí, que sabem e se orgulham de seu pertencimento, mesmo que ele não seja próximo, e dos brancos que se constituem como aliados dessa luta, né? Como a Bell Hooks fala. Né? Tem alguns problemas para serem atravessados. Acho muito interessante também. Trouxe alguns livros aqui, mas os autores não estão me pagando nada. Né? A Bell Hooks, e não estão pagando, terá, né? Veio também. Sim, né? Eu tenho esse, maravilhoso esse livro. Esse Muito livro bom. é incrível. Maravilhoso, que fala de coisas muito contemporâneas, né? Então, assim, existem problemas, mas as pessoas, a partir do exame desses problemas, e de abandonar aquela pretensão do colonizador que quer salvar, né, e de uma série de outras coisas que a autora aponta, pode ser aliada também. Ocupe o lugar que você tem, e não o lugar do outro. Ocupe o lugar onde você está, né? E não queira ter protagonismo e nem falar de uma coisa que você não sente e nunca viu, né? Sim. Então, assim, isso... Senta lá e escuta, né? Senta lá e escuta. Primeiro valoriza a palavra, tenha acolhimento com o sofrimento alheio, né? E diga com franqueza, e como a gente pode se somar, né? Sim. Então, assim, isso traduzindo para mim, como professora na sala de aula, está se traduzindo de uma forma muito interessante, muito rica, porque eu comecei, né? Eu digo, vamos começar. O grupo Porta da Lembrança não conta, porque a gente sistematicamente tem estudado autores negros com profundidade, né? E produzido trabalhos. Então, nem vou contar eles, espero que eles me digam depois como foi essa live, como que eles acharam, então você conhece todos, ou muitos deles, né? Que aí vai entrando pessoas, mas assim, não são esses alunos que já têm esse tema, né, como centro. Mas, por exemplo, você chegar numa turma de pós-graduação e o tema é violência. Explicar, vamos dizer, sistematizar tipos de violência, definições de violência, violência e saúde, uma pauta que poderia ser de qualquer professor, né? Falar razoavelmente, né, de trauma, e depois pegar e dizer assim, agora vamos ver o trauma do racismo. E ler o livro de Grada Quilomba inteiro, com os alunos detalhadamente, né, Memórias da Plantação, maravilhoso, e eles, assim, adorarem. E de lá apareceu uma pergunta muito interessante, que eu não tenho como responder. Né? Eu acho que ela tem que ser dirigida, quer dizer, eu tenho como escutar, e acho que os professores de psicologia poderiam escutar também. Assim, a gente tem traumas que ela está trazendo, traumas causados pelo racismo, então são de tal gravidade, né?
que remetem a pessoa para um cenário colonial, onde ela não pode sair nem se defender. E a gente passa, não é uma aula, nem duas, nem três, nem um mês, mas disciplinas inteiras, falando do trauma de uma mocinha europeia branca, porque que o cachorro ou o gato bebeu água no copo dela, né, é barra. E quem falou foi uma moça branca. Aí ela falou isso. Aí ela falou, para mim é barra, porque isso significa que só agora no final do curso, quando eu, que sou da graduação, puxei uma matéria da pós, pude conhecer mais sobre traumas terríveis. Não é que a outra não tenha sofrimento psíquico, porque o trauma ele não tem que ter uma dimensão real. O trauma não é direcionado, né? O trauma, todo mundo tá em todo mundo, tá no mundo, né? E tem vários tipos de traumas. E aí, se existe só esse perfil de trauma, empobrece meu conhecimento, inclusive. Né? Pois é isso. Como ela falou assim, e a gente entendeu aquela dimensão, aquele incidente, como aquilo estava ligado à questão de sexualidade, do pai, da mãe, da governanta, de todo mundo, ok, né? E o cachorrinho e tal, não era gato, não. Era cachorrinho, é o cachorrinho que bebeu água no copo, ok. Mas ela disse assim, por que eu não tive? Eu entendo isso, entendo inclusive que a dimensão do trauma não tem que dizer assim, isso não é nada comparado, por exemplo, de ser um refugiado de guerra, ok. Mas como é possível que ela só viu isso? Ou vamos dizer, viu alguma coisa para entender trauma, ela viu isso e não viu o trauma da... então, assim, não foi um mérito meu, foi um demérito meu não ter apresentado isso muito, muito antes. E aí a gente entende o que Rano quis dizer com colonialidade do saber, né? A gente fica preso a um eurocentrismo desse saber. Os mesmos autores que geralmente são homens brancos, que escreveram já meio velhos. Então é incrível. A gente não sai disso, homens brancos de classe média ou alta, e que não saíram nunca, a gente não sai nunca disso. As pessoas estão produzindo a 1000 por hora. Né? Homens e mulheres negros, indígenas, de outras... existe uma forte produção africana. Eu fico muito feliz de ter colegas africanos com quem eu posso dialogar cada vez mais. Né? Então, eles têm uma produção incrível. Eu teria que começar do zero agora. Então, se a gente não pode começar do zero agora, né, porque está em determinado patamar como professor, a gente pode começar do e levar, e acolher, né? E fora outras perspectivas, a psicologia preta, uma série de outras formas, né, de pensar e de não estar preso a essa colonialidade do saber. Né? A gente fala tanto em diversidade, mas ela não pode atrapalhar a nossa rotina em sala de aula. Né? Então, estou me implicando também aqui. Não para dizer, eu fiz uma coisa exitosa, mas por que eu não fiz antes? Não é com ninguém, não, é com a gente mesmo que a gente tem que perguntar. Fala-se muito, mas a gente às vezes não faz o que deve fazer. Né? E uma outra coisa que eu sempre questionei também. A gente tem um SPA na PUC que atende comunidade. Né? Uhum. E a psicologia clínica, toda a pesquisa, ou quase toda, é atravessada por essa realidade das pessoas da comunidade não entrar nas pesquisas, sabe? Esse lugar, o racismo, as questões sociais mais aprofundada. E aí é como se a gente peneirasse e ficasse na parte clínica, que, né, para qual direção vai levar? Quando o racismo entra, ele leva para uma outra direção a análise. A análise ela vai para outro caminho totalmente diferente, né? Então, totalmente diferente, porque, por exemplo, se você está no contexto institucional, né, por exemplo, num contexto duro, como contexto jurídico, contexto da psicologia jurídica, que eu trabalho e trabalho bastante, né, não tem como ignorar que, vamos dizer, no penal, né, e em muitos casos, que envolvem na maioria dos casos que envolvem adolescentes em conflito com a lei, 80% desse universo, tanto do sistema socioeducativo e das prisões, os sujeitos são negros. Né? Então, assim, não tem como. Aí as pessoas vão dizendo,
pensando apenas qual foi o delito, qual foi o crime, como se crime, delito, eles tivessem uma essência em si, eles têm uma definição legal. Descontextualizado, né? Como se eles fossem um fato natural, né, Claudine? Como se eles fossem crime em todas as épocas, vistos da mesma forma, em todos os povos, em toda a história. E não é isso, né? Então, assim, a gente até deu vários exemplos da clínica ou do exercício pedagógico, né, e tal, mas, assim, isso se aplica a qualquer área. Olhar para a escola, né, assim, como a escola, ela já... Eu queria contar isso. Eu disse, nossa, parece que foi incrível isso ter acontecido hoje. Eu atendo uma senhora negra que é empregada doméstica, né? E atendo por celular, porque eu não sou clínica, mas eu compreendo que numa época dessa é importante oferecer algum tipo de serviço. Então, eu me candidatei e um apoio, uma compreensão, se o caso não é complicado e tal. E eu achei que eu tinha condição de atender justamente esse caso. Então ela disse assim, eu não sei se eu consegui fazer essa operação, aí me mostrou o que era, me mandou tudo por WhatsApp, me mandou essa notinha do banco, né? Eu não sei se eu consegui fazer direito essa aplicação, porque eu sou meio burrinha e fugi da escola. Aí eu disse apenas isso. Eu não acho, nem acho você burrinha, e eu queria que você pensasse, se você fugiu da escola, ou a escola te deixou ir embora, né? E eu quero dizer que e ela tem uma história duríssima, né? E que ela se mantém, né? Eu diria que você é uma sobrevivente, né? Inteligência tem a ver em como é que a gente, apesar dessas dificuldades todas, consegue se reerguer. Ela só mandou 2 linhas. Você tem razão e eu vejo agora. A escola é que fugiu de mim. Então, quando você está fazendo um outro tipo de... Eu fiquei muito impressionada que isso tenha acontecido hoje, né? Então, assim, quando você começa a ter uma leitura, quem está falando é uma mulher negra empregada doméstica, né? Que é o sustentáculo da vida daquela família inteira, filhos, marido, filhos e netos, e eu não falo só do sustentáculo financeiro, né? E ela, pela primeira vez, encontrou uma possibilidade de ter um cuidado, e da importância de se cuidar, né? Então, assim, aí esse deslocamento, que necessariamente meu olho está olhando para ela e sabe perfeitamente que isso não aconteceria mesmo na pobreza a uma mulher branca, não é assim, não é igual. Não é porque é todo mundo pobre, todo mundo trabalhador, estamos no dia do trabalhador, né? Essa questão de ser negra e de ser mais pigmentada claramente definiu muitos rumos da vida dela. Claramente ela se chocou contra a porta de vidro e ela viu a primeira porta. A escola é que fugiu de mim. Incrível isso, né? Então, eu disse, as pessoas não vão saber quem você é. Eu posso usar isso que você falou na minha aula de hoje? Aí ela, claro. E eu acho que é muito, muito legal isso, né? Tipo, é uma forma de existência, né? Você está afirmando a existência dela. Sim, que a gente dela é de muita gente, né? É o de muita gente. Aproveitando esse gancho aí da escola, pensar o negro preso à estética da escravidão, queria que você falasse da estética da escravidão e o processo de escolarização. Como é que a gente pode associar? Você já fez uma associação, né? A escola fugiu dela, porque a escola está na estrutura, essa estrutura racista também está na escola. E na sociedade, e aí é um diálogo aí eterno entre sociedade e escola que acabam tendo a mesma lógica em muitas escolas, né? E aí vai depender de quem trabalha lá de novo. E a escola vai individualizar, porque se esse sujeito que trabalha lá, esse professor que trabalha lá, se ele não leva isso para dentro da escola como uma questão, ele reproduz a lógica. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa estética da escravidão e esse processo de escolarização como a escola fugindo dos negros, né? E não os muito negros. bom. Como que a gente colocou essa
ficção mortífera de raça, né, quando ela encontra um discurso de poder, né, que é o discurso científico, para falar, claro que enunciado por homens brancos, por uma incrível coincidência, né, aí fala que a raça superior é a raça branca, é uma coincidência, né, e que as outras raças são inferiores, sendo a mais inferior a negra, né? Então, isso tem status de ciência. Eu acho que as pessoas não conseguem entender como era difícil resistir e como é notável que tenha havido resistências, e não uma nem duas, muitas. Não foi a bondade da princesa. Aqui, né? Senão a gente não estava aqui. Não é bom, a gente não estava aqui. E outra coisa, não às vezes eu digo assim, às vezes a pessoa diz assim, não, mas assim, não é bem isso. Também não foi tudo, foi confronto. Eu fiz claro que nem tudo foi confronto, já que as pessoas não eram pessoas, eram coisas. Esse era o olhar para a pessoa escravizada, elas eram coisas. Eu fiz, não, mas não é isso que eu quero dizer, não. Quando elas são cristianizadas, quando elas estão mais próximas e tal, aí a coisa também é mais amena do que você está falando e tal. Eu fiz, não, absolutamente. Absolutamente. Não eu fiz. Você está falando de como foi. Nós temos um povo negro bastante cristianizado. E eu tenho uma pergunta para fazer. Por que eles são cristãos e não são muçulmanos? Sim. Não, Maria, não tem nada a ver. Não tem a ver? E para onde foram os malês? Sim. Que eram tudo um povo, né? Que resistiu. Malês que foram tirados à força, que eram muçulmanos negros, né? Quer dizer, eles foram islamizados, né? E eram africanos islamizados que foram trazidos para o Brasil, né? E que promoveram revolta. Sim. E com isso eles foram mortos, presos ou mandados de volta. Não sobrou nada. Então, igualmente pela história, se a revolução deles tivesse sido vitoriosa, nós poderíamos ser um povo de grande maioria muçulmana. Do que a gente está falando? Aí, quando você olha para a história, você entende que aquilo que é naturalizado é histórico, né? E que é esse movimento que a gente tem que fazer. Então, vamos pensar também, porque em vez de reduzir a escola, ela vai tratar de maneira diferente a criança com fenótipo negro e a criança com fenótipo branco, né? Ela vai sim, porque já dissemos que o racismo é estrutural. E que mesmo escolas que prestam atenção a isso, que fazem trabalhos em relação a isso, e eu conheço várias que são honestas nisso, né? Elas deixam escapar muita coisa. Porque, repare, elas estão tentando sair desse olhar. Mas esse olhar atravessa. Ele atravessa, né? Então, elas tentam fazer isso, mas isso continua reverberando. Então, elas perdem muita coisa no sentido de que deixam de ver que essas dinâmicas racistas, que por alguma razão, algumas dessas dinâmicas eu estou falando especificamente das dinâmicas racistas, passaram a ser consideradas bullying, né? É racismo. Agora você está falando de bullying porque o outro ele acha o outro burro, orelhudo, quatro olhos, balé, coisas assim, outras discriminações, digamos assim. Eu não estou falando disso, eu estou falando do racismo manifesto na escola, lido como bullying. Aí esse trabalho o quê? Fulano se individualiza. Porque não é uma questão individualizada, né? É uma questão que as crianças estão manifestando aquilo que aprenderam, o racismo estrutural, e a escola está repetindo isso como racismo institucional, quando ela individualiza. Veja, querendo trabalhar a questão, ela pode estar se equivocando e, na verdade, não fazendo o que tem que fazer, que é levar as crianças a desconstruir isso livre da perspectiva punitiva, que não é isso. É levar para conversar, é conversar sobre isso. Criaram muitas provas contra mim, né? E é isso, vão criando provas contra o negro o tempo inteiro, de que é feio, é burro, é isso, é aquilo, em todos os espaços, e aí chega uma hora que fica sem saída. Inclusive, pois é. Agora, quando a gente está falando também dessa estética da escravidão, eu vejo essa expressão que é colocada
por exemplo, da forma como ela foi colocada por Vera Malaguti Batista, ela fala, por exemplo, da representação do negro sempre em lugares de perigo, né? Ele sendo perigoso, claro, né? Ou de morte, né? De uma certa maneira, isso, aí ela lança esse termo estética da escravidão para falar o quanto que o negro é explorado nesse lugar, né? Aparece apanhando na escravidão, sendo morto ou porque estava roubando, matando e tal. Então ela fala en passant por isso, embora num contexto bem profundo, aliás, ela escreve sobre os malês, né? E depois a Ana Flausina escreve um livro importante, Corpo Negro Caído no Chão, né? Muito interessante, pequenininho, muito interessante, né? Sobre essa dimensão repressiva, penal, jurídica e o negro, e essa também uma reprodução de uma estética ligada à escravidão, é uma reprodução de uma cena colonial também, né? Mas a gente pode avançar e pensar também que essa estética ela pode ser expressa nas tentativas de branqueamento, né? A gente pode estudar o branqueamento em psicologia social a partir disso. Quando aquele paciente nos fala da vontade, do esforço, do dinheiro que ele gasta para alterar o seu fenótipo e passar por branco, né? Cabelo, e essa coisa... pele, roupa, não uso roupa berrante porque não combina comigo. Aí de onde isso vem, né? Não uso turbante porque acho estranho, né? Eu aliso meu cabelo, não entra na questão se aliso ou não, isso precisa ser uma escolha. Alisar ou não, precisa ser uma escolha. Mas porque tem não pode. É porque não pode. E isso é uma coisa interessante porque, por exemplo, pessoas que são próximos da família, não é não ter passado distante, né? Mas, digamos, pai e mãe, avô e avó são negros ou são indígenas, né? Como é meu caso, da parte do meu pai, meu querido pai, a gente ouve, uma coisa que vem muito disfarçada, né? Que aparece assim, mas seu cabelo não era liso, né? Porque agora eu tô vendo uma coisa diferente, né, e tal. Como é que ele é, né? Você é ruivo, umas coisas assim. Eu disse, não, meu cabelo é afro. Não, mas eu não quis mexer com você, eu não quis dizer nada. Não, mas por que isso me ofenderia? Sim. A preço, né? É como você, Claudina, deve ter visto. Chama aquela morena lá. Por que dizer aquela moça negra ofenderia? Sim. É porque nós estamos todos nesse caldo de cultura evidentemente racista, né? Sim. E que você falar do atributo do outro, simplesmente falar dele, poderia ser ofensivo, porque, veja, elas não estão conseguindo se branquear o suficiente, ou não podem ou não querem, né? Então, assim, o branqueamento deveria ser visto na dimensão psíquica que ele tem. E aí seria muito interessante a gente estudar de onde veio, porque o branqueamento ele foi uma política pública, uma decisão governamental, baseada em lei, né? O branqueamento, ele era uma imposição, né? E ele vem, e as populações vêm sendo, força negras, né? e indígenas, elas vêm sendo forçadas a se branquear, e depois aprendem a desejar esse branqueamento. Acho que o Fanon fala disso. Né? O ideal então, branco, ele chega chegando, né? Ele atinge uma outra consideração. Então, eu vejo pessoas que há 20, homens e mulheres negros que há 20, 30 anos não vão à praia, porque não querem ficar pigmentados. Né? Não, porque aí puxa a cor. Né? Aí perde praia, que coisa mais deliciosa do que a praia, né? Então aí a Neuza Santos, ela vai dizer, né, Neuza Souza, né, vai falar muito claramente, né, desse dano ao corpo do negro, onde
aquilo que devia ser fruição, prazer, vitalidade, energia, se torna, que é o meu corpo, ele se torna uma coisa inimiga minha. Quando ele se manifesta como ele é. Ah, se esse cabelo assim, aí já não vou fazer essa. Ai, Aí, acabou.